Já parou para pensar quem, por lei, tem a missão de garantir que todo mundo volte para casa sã e salvo depois de um dia de trabalho aqui no Brasil? A resposta para isso está numa norma regulamentadora importantíssima, a NR04. E hoje a gente vai desvendar como ela funciona e por que ela é, basicamente, a espinha dorsal da segurança em milhares de empresas por aí. Imagina só a cena. Um ambiente de trabalho cheio de complexidades. Máquinas pesadas, produtos químicos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, com prazos apertados. Quem é que tem a responsabilidade legal de zelar pela saúde de cada pessoa ali? Não é só o chefe, nem só o próprio funcionário. A lei cria uma estrutura bem específica para isso, e ela é definida por uma única sigla. E essa sigla é SSMT. O que é isso? Bom, basicamente são serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. É uma equipe de especialistas que toda empresa, dependendo do tamanho e do risco da operação, é obrigada por lei a ter. E o objetivo dele, segundo o texto da norma, é muito claro: promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Ou seja, é o time dos guardiões da segurança. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver quem são os profissionais que formam o SESMIT. Depois, qual é a missão deles no dia a dia. Aí a gente entra na parte de como calcular o tamanho dessa equipe, as diferentes formas de organizar o time e, por fim, por que essa norma é tão, mas tão importante. Vamos começar conhecendo quem são as peças desse quebra-cabeça. Certo. Então, quem são esses guardiões da saúde e da segurança? A norma não deixa essa pergunta no ar, não. Ela define exatamente quem faz parte desse time. A NR04 monta uma equipe multidisciplinar. Pensa assim, ó. De um lado, tem a linha de frente técnica, com o engenheiro e o técnico de segurança, que são os especialistas em analisar os riscos do ambiente. Do outro lado, vem a equipe de saúde, com médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem do trabalho, que cuidam diretamente do bem-estar físico das pessoas. Juntos, eles formam uma barreira de proteção completa. Ok, agora que a gente já conhece a equipe, o que exatamente eles fazem no dia a dia? A missão deles vai muito, mas muito além de só apagar incêndios. O trabalho deles é um ciclo constante de prevenção. Tudo começa com a identificação dos perigos, como se eles tivessem uma lupa procurando por qualquer risco. Depois vem a ação, implementar medidas de proteção. Mas claro, não adianta ter barreiras se as pessoas não souberem como usá-las, né? Por isso, a orientação é chave. E se o pior acontecer, eles entram em cena para investigar e garantir que aquele erro nunca mais se repita. É um processo que não para. Agora a gente chega na parte que parece um bicho de sete cabeças para muita gente. Como uma empresa sabe exatamente de quantos profissionais ela precisa? Isso tem nome. É o dimensionamento. Mas olha, a norma simplifica bastante. Tudo se resume a duas variáveis principais que vão determinar o tamanho da equipe. O primeiro fator é bem simples: a quantidade de funcionários que trabalham naquele local. O segundo, e esse é muito importante, é o grau de risco da empresa. Esse grau vai de 1 para um risco bem baixo até 4 para atividade de risco muito alto. Tá, mas de onde vem esse tal de grau de risco? A empresa escolhe? Não, de jeito nenhum. Ele é definido pelo CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas da Empresa. A própria NR04 tem um anexo, que é uma lista enorme, que diz qual é o grau de risco de cada atividade. Por exemplo, uma empresa com o CNAE de construção de rodovias e ferrovias, essa já cai direto no grau de risco 4, o mais alto que tem. Para ficar bem concreto, vamos a um exemplo. Imagina uma construtora com 300 funcionários. Pelo tipo de trabalho, ela é classificada como grau de risco 3. É só cruzar essas duas informações na tabela da norma e o resultado aparece preto no branco. Ela vai precisar de 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro e um médico do trabalho, podendo ser de meio período, e mais um auxiliar de enfermagem. É uma matemática simples, não tem espaço para achismo. Agora, uma coisa bem interessante é que a norma é flexível. Nem toda empresa precisa ter uma equipe interna, exclusiva, em cada uma de suas unidades. Existem outras formas de se organizar. E aqui a norma se mostra bem moderna. Tem o modelo individual, que é o básico, um SESMIT para cada local, mas se a empresa tem várias filiais próximas, ela pode optar pelo regionalizado, com uma equipe central atendendo todo mundo. Tem o estadual, para quem tem muitos pontos pequenos espalhados no mesmo estado, e talvez o mais inovador, o compartilhado, que permite que várias empresas, até concorrentes, se juntem para montar e dividir os custos de um único SESMIT.
E para a gente fechar, vamos refletir um pouco sobre o porquê de tudo isso. Por que essa regulamentação é tão fundamental? Isso nos leva de volta lá para o começo. O objetivo disso aqui não é criar burocracia. A frase central da norma, promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador, deixa claro que o foco é humano. É sobre garantir que as pessoas voltem para casa todos os dias tão saudáveis quanto chegaram. O SESMIT é a engrenagem que faz esse objetivo virar realidade no chão de fábrica. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar. Ter um SESMT é só para cumprir a lei e evitar multa, ou é, na verdade, a fundação, o primeiro passo para construir uma cultura em que segurança não é uma obrigação, mas sim um valor compartilhado por todo mundo? A resposta a essa pergunta é o que realmente separa as empresas que só seguem as regras daquelas que, de fato,